Nos próximos minutos conversamos sobre a relação entre a doença renal crónica e a doença cardiovascular. Será esta uma relação duplamente prejudicial? Seja muito bem-vindo, Dr. Filipe Araújo, é médico internista. Francisco Araújo, peço desculpa pelo lapso, médico internista e membro também do Núcleo de Estudos de Prevenção e Risco Vascular da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Seja muito bem-vindo aqui ao Saúde em Dia. Muito obrigado. Dr. Francisco, a saúde do nosso coração está intimamente relacionada com a saúde dos nossos rins? Está, de facto. Os rins são considerados, nós temos uma ideia sempre que os rins servem apenas para filtrar as impurezas que temos no organismo e depois, no fundo, vermos os livros delas através da urina. Mas é muito mais do que isso. O rim tem uma função muito importante em manter o equilíbrio do organismo em diversas áreas. Por exemplo, pela retenção de sal e pelo aparecimento, obviamente, de retermos mais sal, retemos mais água, leva a que haja uma sobrecarga hídrica no organismo, com um aumento da tensão arterial. Só por aí já vemos que provavelmente poderá existir uma relação entre o rim e o coração. Mas há muito mais do que isso. Se pensarmos que o rim tem como função produzir uma hormona que é a eritropoietina, que nos serve de estímulo para a produção de glóbulos vermelhos. E que, portanto, que as pessoas que têm doença renal crónica têm mais tendência para a anemia. As pessoas que têm mais tendência para a anemia, obviamente, irriga-se menos o coração, há menos oxigênio disponível e aumenta o esforço cardíaco. Lá temos outra relação. Depois temos os próprios tóxicos que não são excretados pelo rim quando ele está a trabalhar de uma forma mais deficitária, também vão ter influência a nível do organismo, acelerando a aterosclerose, tendo efeitos do ponto de vista do risco de arritmias, que tem a ver com os íons que se acumulam ou não e que podem ou não ser descartados, como eram anteriormente, por um rim doente, e tudo isto leva a que haja alterações a nível cardíaco. E daí ser cardíaco. uma relação duplamente prejudicial. Claro, porque se nós formos ver, hoje em dia a doença renal crónica é muito prevalente na nossa população. Estima-se que quase 1 milhão de portugueses, à volta de 900 mil portugueses, tenham doença renal crónica. Claro que não são situações terminais, mas são situações que têm como causa mais frequentes a diabetes e a hipertensão. E, como sabemos, obviamente, entramos assim num ciclo de pescadinha de rabo na boca. Porque termos uma doença cardíaca também nos coloca em risco para uma doença renal. Claro, claro. Nomeadamente porque a própria irrigação do rim, quando é deficitária, leva a que possa existir doença renal. E são estes, no fundo, o organismo vive de sistemas que estão todos intrincados uns nos outros, não é? Se nós formos avaliar, eu recordo quando há 20 anos, lembro-me perfeitamente de ter lido um artigo que dizia que nós quiséssemos tratar os rins, o artigo era americano e chamava-se Take Care of the Beans, feijões, por causa da forma que os rins têm, que todos conhecemos, não é? E o bean significava, o B era blood pressure, portanto a tensão arterial. Se nós controlarmos a pressão arterial, agredimos menos o rim e temos menos doença renal. Mas como as coisas evoluem, nestes 20 anos tudo mudou. Mesmo os valores que nós aceitávamos como recomendáveis para tratar, para proteger o rim já não são os mesmos de hoje em dia. Depois tínhamos no E a eritropoietina e fazíamos muita eritropoietina porque os doentes não tivessem anemia. Hoje em dia somos muito mais cautelosos em relação a isso. Depois o N o A era o ter acesso aos cuidados de saúde e, sobretudo, a pensar que os doentes terminais podem necessitar vir a fazer diálise e, portanto, tudo deve ser preparado no sentido de construir um acesso para que essa hemodiálise possa ser feita. E outro aspecto muito importante era o N, que era a nutrição, porque havia muita tendência a ter estes doentes desnutridos. Fazíamos imenso cálcio a estes doentes e hoje em dia percebemos que isso deve ser avaliado de outra maneira, que os doentes não devem ser desnutridos, que, por exemplo, têm falta de vitamina D e é das situações em que a vitamina D é recomendada. Ou seja, há aqui uma evolução no acompanhamento a estes doentes. Como em todas as áreas da medicina, não é? E há aqui um dado que eu achei curioso. As pessoas com doença renal crónica têm um maior risco de morte por doença cardiovascular do que por uma causa renal. É verdade. Por isso é que é muito importante, nos doentes com doença renal crónica, não esquecermos os fatores de risco cardiovascular, nomeadamente, por exemplo, o colesterol. Não quer dizer que nós, por tratarmos o colesterol, vamos alterar
a evolução da doença renal, mas vamos reduzir o risco desses doentes virem a ter um infarto ou virem a ter um AVC. O mesmo se passa em relação à hipertensão ou aos outros fatores de risco que estão geralmente correlacionados, nomeadamente também o controle da diabetes. Porque a hipertensão conduz à lesão dos vasos, dos próprios rins. Claro. É das poucas, os medicamentos para a hipertensão, alguns deles, não todos, mudaram um bocadinho o paradigma da doença renal, porque nós sabemos que há alguns medicamentos que utilizamos para tratar a tensão arterial e que diminuem a progressão da doença renal. Isso sabemos lá há cerca de 20 anos, depois não tinha existido mais nada. Hoje em dia também já há na área de diabetes há alguns medicamentos novos que podem permitir que haja uma menor degradação da função renal ao longo do tempo. E isto cria, obviamente, é muito esperançoso para podermos melhorar o panorama desta doença. Porque a hipertensão, em conjunto com a diabetes, constituem, digamos assim, a maior causa de doença renal crónica. Sim, antigamente tínhamos as infecções, tínhamos algumas doenças muito particulares do rim, como as glomerulonefrites, mas a prevalência, quase toda a gente em Portugal, hoje em dia, quer dizer, nós temos à volta de 10, 12% da população, 1 milhão de pessoas em Portugal têm diabetes, 40% da nossa população tem hipertensão arterial. Portanto, tudo isto se conjuga para que Portugal seja um país onde há muita doença renal crónica. Dr. Francisco, aqui a aposta é na prevenção dos fatores de risco modificáveis? Claro, é fundamental. Se nós formos, nós temos, apesar de se dizer que nós pomos sempre defeitos a nós próprios, nós tratamos bem os doentes com doença renal crónica em estadio avançado. Nós fazemos muitos transplantes renais, somos um dos 5 países do mundo em que se faz mais hemodiálise do ponto de vista relativo. Isto porquê? Porque os doentes chegam a estadios muito tardios, antigamente a mortalidade é muito baixa, porque tratamos todos estes fatores que se enquadram à volta da doença e Portugal tem feito um caminho importante nesse sentido. Agora, se nós pensamos que à volta de 1 milhão de doentes em Portugal têm doença renal crónica e que temos 14 mil a fazer hemodiálise, a prevenção são os outros quase 900 e tal mil doentes. E é nesses que nós temos que olhar muitas vezes, porque às vezes é uma doença silenciosa. Como é que se diagnostica? Porque aparece a tensão alta, porque a pessoa tem alguma alteração a nível da urina, mas muitas vezes só pelas análises. Portanto, é importante que o doente... Até porque, Dr. Francisco, é a maior causa de internamento nas enfermarias de medicina interna, precisamente. Não a doença renal crónica, mas muitas vezes está associado a isso, não é? Nós, em Portugal, nas enfermarias, as doenças cardiovasculares continuam a ser muito prevalentes e dentro delas, como digamos que uma doença acessória, a doença renal crónica está presente. Agora, os outros fatores de risco, nomeadamente a hipertensão, a diabetes, constituem sim metade dos nossos doentes, têm alguma destas doenças. Com uma elevada causa de mortalidade, no caso dos doentes mais frágeis? Sim, é verdade. O doente renal crónico, sobretudo no estadio mais avançado, é um doente frágil. E é importante que tenha um médico de referência, que pode ser um médico de família ou em estadios mais avançados. Seguramente os colegas da nefrologia têm um papel importantíssimo. Isto não é uma doença de uma especialidade, é uma doença em que os generalistas, como os médicos de família, como os cardiologistas, como os internistas, seguramente, como os endocrinologistas, todos temos um papel para poder contribuir para que esta doença tenha um impacto menor do ponto de vista social. Ou seja, há aqui o trabalho de uma equipa, de toda uma equipa multidisciplinar. Sim, é óbvio. E isso engloba, muitas vezes, diria que até a própria educação, do ponto de vista do conhecimento que as pessoas podem ter sobre o que é que podem comer, sobre a necessidade de serem avaliados de uma forma mais contínua, sobre o exercício físico que podem fazer. E eu acho que esse é o grande passo que nos falta dar, exatamente para podermos... Uma aposta também na promoção da saúde. Claro, como sempre. E por isso é que é importante estes programas. Com a nutrição e um estilo de vida saudável. Sim, para evitar exatamente os tais fatores de risco ou tê-los controlados de forma a minimizar o impacto que ele possa ter sobre a progressão da doença renal. E se controlarmos a pressão arterial, a glicémia, temos aqui um menor risco de evitar complicações renais, digamos assim? Temos, não só renais,
mas cardiovasculares também. E não só isso, porque o rim tem impacto, por exemplo, também a nível do osso, em relação a alterações ósseas que vão evoluindo, e, portanto, é a conjugação de todo este processo que leva a que as pessoas possam ter não só melhor qualidade de vida, mas diminuindo o risco de ter complicações da doença. Até porque a longo prazo a doença renal crónica e a doença cardiovascular conduzem à insuficiência cardíaca também, Dr. Francisco? Sim, é uma das... O rim está muito ligado e até existe uma entidade que se chama um síndrome cardiorrenal, ou seja, quando um falha, muitas vezes o outro falha também. E a insuficiência cardíaca é um espectro de várias doenças, é uma forma de manifestação clínica em que, sobretudo, o que acontece é que o coração é incapaz de cumprir as necessidades para se levar oxigênio e nutrientes a todo o organismo. E o que acontece é que a pessoa fica mais cansada, com falta de ar, e sabemos que a partir do momento em que existe doença estrutural do rim, a possibilidade de existir concomitantemente insuficiência cardíaca, portanto, falência do coração, é muito, muito maior. Portanto, há sempre esta conjugação das duas Dr. doenças. Francisco, existe sensibilidade por parte dos profissionais de saúde, nomeadamente aqui os cuidados de saúde primários, para a existência desta relação entre a doença renal crónica e a doença... Sim, eu acho que a qualidade dos cuidados primários em Portugal evoluiu de uma forma tremenda nos últimos anos. E um dado que manifesta isso é que nós cada vez temos mais doentes com doença controlada. Temos muitos diabéticos com níveis muito aceitáveis de controle dos seus lípidos. Temos uma melhoria muito acentuada do ponto de vista do controle da pressão arterial. Diria que menos do ponto de vista do controle do colesterol, é talvez uma das nossas falhas. Mas, e porquê, Dr. Francisco? Porque há muita contra-informação em relação ao colesterol. Há muita gente que é fácil falar mal do colesterol. O colesterol e as vacinas são os dois temas da moda que há um ataque, diria que horrível, porque se a área que contribuiu para a diminuição do risco vascular também foi o conhecimento do efeito nefasto que o colesterol podia ter. O colesterol sozinho não implica necessariamente que faça mal, mas nós temos quase todos um outro fator de risco, nem que seja a idade, que faz com que se possa existir mais aterosclerose. E com o rim acontece a mesma coisa. Ou seja, houve sempre alguma dificuldade em perceber como é que nós, tratando o colesterol, alterávamos a função renal, quando o que devíamos ter pensado é que se nós tratarmos o colesterol nos doentes com doença renal, vamos diminuir o risco vascular e a possibilidade de ele ter um infarto ou um AVC. E, portanto, é essa conjugação que às vezes falha entre nós. Mas, voltando atrás, eu acho que os médicos de família têm um papel fundamental no reconhecimento precoce da doença e no seguimento nas fases iniciais da doença renal crónica. E esse é um trabalho que é muito meritório, que eu acho que temos que salientar. Ficamos com essa mensagem positiva. Dr. Francisco Araújo, muito obrigada por ter estado aqui no Saúde em Dia, por todos os esclarecimentos. Obrigado. Obrigada.